Meus irmãos, muita paz. Na década de 90, nós lançamos uma obra intitulada Sexo, Problemas e Soluções. Quem tem esse livro aqui? Sexo, Problemas e Soluções. Tem? Mais alguém? Só um? Dois? Tem três, não? A Marisei, três. Mas você é coautora do livro, né? Esse livro tem 1.500 perguntas sobre sexualidade. Fizemos a maior pesquisa sobre sexo, a Marisei e eu, no Brasil. Esse trabalho está na Enciclopédia Internacional de Sexualidade. Até hoje, a maior pesquisa sobre as dúvidas do povo brasileiro sobre sexo, as dúvidas e também o comportamento. Então, quem quiser compreender com profundidade a respeito da sexualidade, leia essa obra que é um verdadeiro, assim, tratado a respeito do assunto. Quem puder, esse livro deve ter aqui na livraria, Sexo, Problemas e Soluções. Sexo, Problemas e Soluções. Naquele ano, o nosso querido... Quem me segue aqui no Instagram? Não, ninguém? Então, por favor, podem seguir, porque lá tem muita coisa interessante. Inclusive, um comentário do Divaldo Franco sobre esse livro, que ele recomenda por onde ele vai. Ele não faz mais palestra sobre questões sexuais, mas ele indica o livro. Lê esse livro que tem mais de 1.000 perguntas. Tem, na verdade, 1.500 perguntas sobre a sexualidade, que é evidente que trata a respeito da lei de reprodução. Você dizer que depois desse livro, João, nunca mais se publicou livro sobre sexualidade. Até ele, várias obras. Depois dele, não tem mais obra. Deveria ter. Porque ali é só o início. Ali é só o começo. O estudo da sexualidade é complexo. Não é simples. Não é simples. Mas eu gostaria que vocês conhecessem essa obra. Eu vou até divulgar mais essa obra no Instagram, já que agora estou mais divulgando o Tratado dos Evangelhos. Quem tem o Tratado dos Evangelhos? Quem tem? Está aqui, todo mundo, a maioria tem, né? Quem não tem, não perca tempo. É bom ter. Eu queria antes falar também sobre o Livro dos Espíritos. Meus irmãos, é uma obra que não pode deixar de ser lida e relida. Não existe o processo de eu li o Livro dos Espíritos. É um livro para ser sempre lido. Nunca a ciência conseguiu derrubar alguma pergunta de O Livro dos Espíritos. É a única obra espírita que ninguém questiona, nem a ciência, nem a filosofia. Não é um livro para se ler, por consulta também não. Não é um livro para se ler e dizer, eu li o Livro dos Espíritos. É um livro para se ler sempre. Então, quando alguém pergunta a mim, quantas vezes você leu? Eu leio sempre. Geralmente de madrugada. Então, é uma obra para se ler sempre. O Livro dos Espíritos, que é a base da nossa doutrina. Muito bem. Nós escolhemos um tema hoje para tratar que provavelmente os irmãos não conhecem, porque não é um tema comum em nossos estudos do Evangelho. Mas precisamos ver certos temas desconhecidos para nós percebermos a natureza da sabedoria de Jesus. Eu agora estou divulgando bem o Tratado dos Evangelhos no Instagram. Então, eu fico impressionado pela estatística, quantas pessoas dos Estados Unidos estão me seguindo. Eu vejo lá a pesquisa. Miami tem muito brasileiro, né? Mas lá não tem livro, né? Miami. Depois vem São Paulo, Miami ganhando de São Paulo. E depois vem Rio
Depois vem Minas, Rio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Pernambuco. E Miami em primeiro lugar. Eu falei, tem mais brasileiro em Miami do que aqui, né, no Brasil, né? Impressionante. Então vamos ver esse tema interessante aqui, que eu trago para todos. Perguntas dos judeus a respeito da autoridade e do poder de Jesus. E foram de novo a Jerusalém. Eu queria também antes falar uma coisa. Meus irmãos, gostaria que os senhores assistissem uma palestra que eu fiz aqui, no dia 6 de janeiro, às 15 horas, falando sobre o tema O Essencial para a Vida. Está no canal do Irradiação Espírita, 6 de janeiro, às 15 horas. Eu já assisti essa palestra 2 vezes. E pretendo assistir de vez em quando, durante todo esse ano, para não me perder. Para não me perder. Então, gostaria de sugerir esse tema, essa palestra. Entre no canal do Irradiação, palestra que foi proferida no dia 6 de janeiro, às 15 horas. Assistam essa palestra. E foram de novo a Jerusalém. Era um dos dias em que Jesus ensinava o povo no templo. Entrou ele no templo e, enquanto andava e ensinava o povo, anunciou a boa nova, quando se aproximaram os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo, e lhe perguntaram, olha a pergunta que fizeram para Jesus, com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu esse poder para fazê-las? Quem deu poder? Eles queriam saber quem deu poder a Jesus para ele curar tanta gente. Jesus não curou apenas milhares de pessoas, ele curou pelo menos 3 milhões de pessoas. Foi uma revolução. Curava todo mundo. Multidões, 5.000 pessoas, 3.000 pessoas. Curava quem estava ali, curava quem estava a 100 quilômetros. Então eles queriam saber por quem foi que deu autoridade a Jesus para fazer essas curas. Vejam só. Respondeu-lhe Jesus, também eu vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Jesus percebeu a armadilha. Olha, eu só vou responder a essa pergunta, com que autoridade eu faço essas coisas, se vocês me responderem também essa pergunta. E aí ele devolve uma pergunta com outra pergunta. De onde era o batismo de João? João Batista. Do céu ou dos homens? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ele devolveu uma pergunta com outra pergunta. Eles, porém, raciocinavam entre si e diziam, meus irmãos, isso aconteceu no templo de Jerusalém, no ambiente dos doutores, dos sacerdotes, das maiores autoridades religiosas da época. Aí eles pensaram, se dissermos do céu, ele nos dirá, por que então não crestes nele? Se dissermos dos homens, tememos a multidão que nos apedrejará, pois todos estão convictos de que João era de fato um profeta. Então eles raciocinaram. Jesus perguntou, é do céu ou dos homens? E eles disseram, se eu disser, ou se nós dissermos que é do céu, ele vai dizer, e por que vocês mataram? Por que não seguiram? E se dissermos que é dos homens, tiramos de João a categoria de profeta. Aí quem está aqui vai nos perseguir. O povo não vai gostar dessa resposta. Por isso responderam eles a Jesus, não sabemos. Não sabemos.
doutor da lei, sacerdote da lei, não saber? Jesus então lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Ponto final. Depois de um comentário aqui do tratado. Isso é de uma sabedoria impressionante. E esse é o nosso tema da noite de hoje. Armaram uma armadilha. É o que se chama de processo rabínico. O indivíduo faz uma pergunta e qualquer que seja a resposta, xeque-mate. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Apresentaram uma mulher que foi flagrada em adultério e levaram até Jesus. Jesus estava na porta do templo. E aí disseram assim: a lei de Moisés diz que é para matar, apedrejar. Naquele tempo, a Judéia estava sob o jugo romano. Então, os judeus não tinham autoridade, competência para matar ninguém, apedrejar ninguém. Mas a lei de Moisés dizia. Quem tinha autoridade? O imperador romano. Então, se Jesus dissesse assim, apedreja, deixa, estaria contrariando o Império Romano, o decreto imperial. Se ele dissesse não, estaria contrariando a lei de Moisés. E o que é que ele fez? Quem tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Olha que sabedoria. Então, algumas vezes, tentaram flagrar Jesus para arrumar um jeito de condená-lo. Uma maneira de condená-lo perante o sinédrio. E ele escolheu saídas filosóficas de argumentação para não ser pego. Nesse caso, dessas perguntas dos sacerdotes, ele não respondeu, porque o que importa não é quem pergunta, ou melhor, não é a pergunta, porque todo mundo sabia com que autoridade ele fazia aquelas coisas. O que importa é quem pergunta. Eu era muito jovem, tinha 22 anos, e estava numa televisão, numa TV, dando uma entrevista em Aracaju. Naquele tempo o governador era Divaldo Suruagi, eu lembro bem por causa do nome Divaldo. E eu fui apresentado como espírita, e me fizeram a seguinte pergunta. Uma mãe recebeu 3 cartas de um filho que havia desencarnado. A primeira carta, que veio através de Chico Xavier, cartas psicografadas. A primeira carta veio de Chico Xavier, a segunda de Divaldo Franco e a terceira de Raul Teixeira. E a mulher me disse, mas as 3 são diferentes. Qual das cartas eu devo acreditar? Chegou essa pergunta para mim. E eu lembrei dessa passagem. Eu estava ali diante da televisão, o estado de Sergipe todo, e eu vi aquela pergunta. Era um programa de meio-dia. E abriram para que a comunidade pudesse telefonar e perguntar. Recebi 3 cartas do meu filho. Uma do Chico, outra que veio através do Divaldo e outra do Raul Teixeira. 3 médiuns conceituados na doutrina. E as 3 são diferentes. Qual das 3 eu devo acreditar? Eu lembrei de Jesus. Eu disse, as 3. As 3. Porque a primeira, que veio do Chico, o seu filho não escreveu sozinho. Escreveu sob a companhia de espíritos que estavam ali cuidando dele. Um espírito, quando desencarna na condição que foi de acidente, e que vem logo em seguida passar uma mensagem, ele não está ali
em sua plena lucidez. Então, foi um tipo de carta. Depois, a do Divaldo. Eu nem tinha lido as cartas. A senhora vai perceber que ali ele já é outra pessoa. Não está ali sendo assistido. Ele já tem uma certa autonomia. E a do Raul, que veio através do Raul, ele estava ainda na sua total lucidez. Então, a senhora vai perceber que a cada carta se percebe uma evolução da lucidez do espírito. A resposta. Claro que aquela mulher não ligou com a intenção de querer me derrubar. Não foi isso. Ela tinha dúvidas, mas tem perguntas polêmicas. O corpo de Jesus era fluídico ou não fluídico? O que você acha a respeito da homossexualidade? Chico Xavier foi reencarnação de Allan Kardec. Fulano de tal foi reencarnação de Beltrano. E lá vai. Perguntas polêmicas. E todas elas podem ser respondidas quando se pensa na lógica de Jesus. Mas nós temos que perguntar também quem é que está fazendo essa indagação. Se é uma pessoa que vem porque tem dúvidas ou ela vem com armadilhas. Se vier com armadilhas, a melhor resposta para uma pergunta é outra pergunta, ou silêncio, ou devolvendo a pergunta com base nas Escrituras. Na primeira tentação de Jesus, se tu és filho de Deus, perguntou o adversário, atira-te daqui, porque os anjos vão ampará-lo, ou transforma essas pedras em pães. Nem só do pão viverá o homem, não tentará do Senhor teu Deus. Ou seja, nós precisamos adotar alguns princípios de acordo com o Evangelho. Quem está fazendo a pergunta? Qual é a intenção dessa pergunta? O que essa pessoa quer com essa pergunta? Primeiro ponto. Segundo aspecto. Que pergunta se vai responder? Às vezes nós estamos no congresso, num evento, alguém faz uma pergunta complexa. Não é momento de se responder em 1 minuto, 2 minutos, uma pergunta complexa. O ideal é, leia essa obra, que ali tem a resposta para essa pergunta. Mas você pode adiantar um pouco. A questão é que nós gostamos da polêmica, nós gostamos da discussão, nós gostamos do diálogo, nós gostamos de responder. E nem sempre a melhor resposta é a resposta que nós temos, mas a resposta que o outro precisa ouvir. Por exemplo, o silêncio. Muitas vezes alguém me faz alguma pergunta, João, e eu digo, eu ainda não estudei com profundidade. Eu ainda não estudei com profundidade. Eu não conheço com profundidade. É uma verdade. Tem questões que nos fazem e que eu digo, não conheço com profundidade. Lógico que eu teria uma resposta, mas eu não vou entrar em polêmica. Não importa se Jesus teve corpo fluídico ou de carne e osso. Claro que o processo dele foi humano. Agora, com o poder que ele tinha, ele podia transformar o corpo dele como quisesse, materializá-lo, desmaterializá-lo. Ele tinha poder sobre o seu corpo. Agora, negar a gestação, isso é uma ilusão. Claro que houve o processo gestatório. Jesus não foi um agênere, senão ele não seria exemplo. Então, aquele que nega que Jesus teve um corpo de carne e osso, está dizendo assim, ele é um exemplo que eu não devo seguir. Ele é um exemplo que eu não dou conta, porque ele foi diferente. Ele não teve o corpo que eu tenho. Porque o nosso maior obstáculo nesse planeta é o nosso corpo.
A nossa cruz são os nossos corpos, que limitam o espírito. É uma prisão. Mas podemos transformar essa prisão no templo sagrado, cuidando bem do corpo. Chico Xavier foi reencarnação de Allan Kardec? Eu não sei. Só perguntando a ele. Se foi, ótimo. Se não foi, ótimo também. Porque Chico e Kardec tiveram missões bem parecidas. Um completou, através de uma mediunidade fantástica, o trabalho do outro, que foi o codificador da doutrina espírita. Ponto. Então, existem polêmicas que não vale a pena entrar no radicalismo. Eu sou contra, eu sou a favor. É melhor dizer, eu sou contra e a favor, e muito pelo contrário. Em que isso serve para a minha evolução? Em que isso pode ser útil para a minha evolução, se fulano foi reencarnação de Beltrano? Eu poderia aqui ler, e nas próximas reuniões, eu não vou fazer isso, ficar respondendo só perguntas polêmicas. Mas todas essas perguntas polêmicas não nos levam a nada. Não nos fazem ser pessoas melhores. Perguntar ao Cristo de onde vem o seu poder de cura, o que eles queriam? Iniciar o inquérito para condená-lo perante o Sinédrio. Essa era a intenção. E Jesus julgava pela intenção. E ele não dava ouvidos aos maledicentes e maliciosos. Ele não valorizava a malícia. Nem mesmo Pilatos. Pilatos fez a pergunta mais importante que Jesus ouviu. O que é a verdade? Diante do julgamento, Pilatos perguntou, o que é a verdade? Jesus silenciou. Não era hora de questões filosóficas. A pergunta mais complexa que Jesus ouviu em toda a sua trajetória veio de Pilatos. O que é a verdade? Ele silenciou. Claro que Pilatos até merecia uma resposta, mas não era a hora de dar resposta para um tema tão complexo. E ele mesmo disse, tem coisas que não podem ser faladas agora, e virá o Consolador. E virá o Consolador para explicar essas coisas que ainda não devem ser explicadas, porque não chegou ainda o tempo. Meus irmãos, já disse aqui, volto a repetir, precisamos entender o comportamento do Mestre. O comportamento dele é infinitamente maior e precioso do que as suas orientações, do que os seus ensinamentos. Os exemplos de Jesus são superiores aos seus ensinamentos. Nada se compara aos seus exemplos. E muitas vezes nós ficamos nas suas orientações e esquecemos do seu comportamento. Vejam a prudência de Jesus. Eu só vou responder se você me responder. Olha só. O Messias, o sábio dos sábios, entrando no jogo deles. Entrando no jogo filosófico. Eu só respondo se você responder. Ou seja, você me encantou, agora eu devolvo para você com a mesma moeda. Ou seja, você armou para mim, agora eu estou armando para você. Ah, não quer responder? Também não respondo. Perceberam? Parece coisa de criança, né? Parece briga de filósofo. Jesus se comportando assim. Se ele se comportou assim, nós vamos também nos comportarmos assim. Nós não vamos entrar em armadilhas filosóficas, polêmicas. Na época da eleição,
Marizei e eu chegamos de Lima. Pegamos um taxista. Por que Lula, Lula? Eu disse, eu também sou Lula. O outro, eu sou Bolsonaro, eu também sou Bolsonaro. A mulher perguntou, você é Lula ou Bolsonaro? Eu falei, sou dos dois. Porque se você disser para o taxista, para o bolsonarista, que você é Lula, virou inimigo. E o inverso também. E o inverso também. Então eu digo, você quer que eu seja o quê? Aí eu lembro do apóstolo Paulo. Eu me fiz judeu para conquistar os judeus. Eu me fiz grego para conquistar os gregos. Ou seja, muitas vezes você precisa se comportar como camaleão, dar razão para todo mundo, para você atingir um objetivo mais sagrado e melhor. Isso me lembra um político brasileiro, o presidente da República. Ele estava em audiência. Chegou um deputado federal do Maranhão, do mesmo partido que ele. Presidente, eu estou aqui porque aquele deputado do Piauí fez a coisa incorreta, ele não está certo, e a esposa do presidente ali assistindo. E começou a falar. E o presidente falou, meu filho, vá para casa, descanse, sexta-feira você volta, vamos reunir, porque você tem razão, fique tranquilo, você tem razão. 3 horas depois veio outro deputado, criticando o anterior. Presidente, eu soube que o senhor atendeu aquele infeliz, e eu quero dizer, eu falei, fique tranquilo. Quando ele começou a falar, já vi que você tinha razão. Não se preocupe, você tem razão. Volte para casa, sexta-feira você volte, que a gente vai resolver isso. Quando o homem saiu, a mulher perguntou, mas marido, eu não entendi. Chega um, diz uma coisa, você dá razão. Chega outro, diz outra coisa completamente diferente, você também dá razão. Afinal de contas, quem tem razão? Você é presidente ou não é? Ele disse assim, você também tem razão, minha filha, depois a gente conversa, vai para casa, sexta-feira a gente volta. Todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão. O jargão da atualidade é melhor ter paz do que ter razão. E a verdade? A verdade não precisa de nós. A verdade não precisa de nós, ela vem assim, ó. É o que Gamaliel disse a Paulo. Se a obra é de Deus, vai continuar. Se não for de Deus, vai ser esquecida. Quando Saulo, criticava os cristãos, a verdade não precisa de nós. Nós que precisamos da verdade para nos libertarmos. O que é que um pai vai dizer para um filho que não tem a capacidade de entender certas coisas? Vai dar a resposta que o filho pode entender? Não vai aprofundar. Como aconteceu com Jesus, ele não disse tudo. Quando Nicodemos perguntou a ele a respeito, o grande doutor Nicodemos, maravilhoso Nicodemos, queria saber sobre a evolução, e Jesus disse, em verdade vos digo que se não nascer de novo, não alcançará o reino dos céus. E Nicodemos falou, como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus disse, Nicodemos, se você não entende as coisas da terra, como entenderá as coisas do céu? Se não está entendendo o processo da reencarnação, como é que vai entender coisas ainda mais complexas? Jesus respeitou a ignorância da humanidade. Ele não nos chocou, mas ele soube dar com a mesma moeda a resposta para aqueles que armavam para ele. Senhor, a Judéia sob o jugo romano, é justo pagar imposto? Porque os impostos eram realmente injustos. O imposto que Roma cobrava dos judeus era altíssimo, e foram até ele. Senhor, é justo? Me dá a moeda. De quem é
figura, essa esfinge aqui? É de César. Então, dá a César o que é de César, a resposta. Então não adiantava que ninguém pegava Jesus. Porque se ele dissesse é injusto, ele já estaria ali num processo que era diferente do propósito dele aqui nesse planeta. Mas se ele dissesse que era justo o imposto, estaria também cometendo um equívoco. Então não podia dizer se o imposto era justo ou injusto. De quem é essa moeda? De quem é essa figura aqui? De César. Dá César o que é de César. Resposta inteligente, genial. Então, algumas vezes faziam algumas perguntas, e muitas vezes isso chega às nossas famílias. Nossos filhos, ciúme de filho, ciúme de filha, ciúme de marido, de mulher. Uma vez, uma mulher digna, não vou dizer o nome aqui, ela me contou isso. Estava sendo mal falada na cidade. Cidade de porte médio. Aí um dia ela chegou para o marido e disse: fulano, andam falando isso de mim. E ele nunca questionou a mulher. Aí ele só disse assim: é verdade? Ela disse: não. Então não se preocupe. A única resposta. Quando eu perguntei a essa mulher espírita qual foi o homem mais maravilhoso que ela conheceu, eu pensei que ela fosse dizer Chico Xavier, porque ela conhecia Chico Xavier. Eu pensei que ela fosse dizer outras pessoas. Ela disse: meu marido. O homem mais impressionante que eu já conheci foi o meu marido. E me contou essa história. É verdade? Não. Então por que se preocupa? Esquece. Qual é o marido que não se preocupa ao saber que sua mulher está sendo mal falada na sociedade? Ele nunca abriu a boca, nunca tocou no assunto, mas ela se incomodava e tocou no assunto com ele. É verdade? Não, então não se preocupe com isso. E se fosse verdade, qual seria a resposta dele? Qual seria a resposta dele? Interrogação. É muito difícil nós penetrarmos na mente de um sábio. É muito difícil. É complexo. A sabedoria é uma ciência complexa. Provavelmente ele daria uma outra resposta complexa. Que acalmaria, que perdoaria. Então Jesus nos ensina a conviver, usando da prudência das serpentes. Isso é prudência da serpente. Armaram para mim, eu devolvo. Eu respondo a sua pergunta. Se você me responder essa pergunta, não tem, não sabemos, eu também não vou responder. Mas ele não disse, eu também não sei. Porque eles mentiram a Jesus. Jesus não mentia. Jesus não disse o que eles disseram, eu não sei. Ele disse apenas, eu também não vou dizer com que autoridade eu prego, com que autoridade eu curo. Meus irmãos, não vamos nos preocupar em dar todas as respostas. Por que se preocupar em responder a tudo e a todos? E a todas as perguntas? E a todas as perguntas? Nós temos a mania de querer responder. De dar, não. Professor Marins, que é um consultor de empresa, ele diz assim: deixa o outro na neblina, deixa o outro na dúvida. Uma das melhores respostas é o silêncio. O silêncio é perturbador. O outro vem com ofensa e você silencia. Não dá resposta. Nem sim, nem não. Se cala. A mais poderosa das respostas é o silêncio.
Mas nós queremos ter o controle, nós queremos provar que temos a verdade, nós queremos provar ao outro que sabemos mais que o outro. Temos que habituar os nossos ouvidos a ouvir, para ouvir o ridículo. Não, não é isso não. Quantas bobagens nós ouvimos e revidamos e contestamos e lutamos e brigamos e arrumamos inimigos. Deixa o tolo falar. Deixa o ignorante falar. No momento certo, nós vamos falar. Sem contenda. Uma vez o Divaldo Franco, uma vez ele disse assim, na mesa eu gostava de almoçar na Mansão do Caminho. Por 3 razões: comida gostosa, que comida boa, em companhia do Divaldo e as conversas dele. E alguém perguntou: Divaldo, por que você não participa de debate? Divaldo nunca participou em programa de televisão em debate. Evangélico com espírita, evangélico, católico, espírita. Ele não participa de debate. Nunca participou. E perguntaram ele por quê. Ele falou: para quê? Cada um vive a sua fé e a sua verdade. Eu vou participar de debate com a irmã Dulce, católica? Eu vou participar de debate com um padre Sadoc, grande padre, foi meu professor lá de Salvador. Padre Sadoc, já desencarnado. Ele disse: eu vou participar de um debate com o padre Sadoc. Respeitemos a fé, a crença, os princípios, as verdades dos outros. Nós somos espíritas. Quem poderá comparar a fé de um espírita com a fé de uma irmã Dulce que eu conheci? Que importa o rótulo? Eu posto no meu Instagram algumas frases do querido grande pastor americano chamado Billy Graham. Alguém vai falar dele aqui? Billy Graham? Alguém já ouviu falar em Billy Graham? Billy Graham. Maravilhoso. Que foi o maior evangelizador do século XX. O pastor Billy Graham, da Igreja Batista, foi o maior evangelizador do século XX. Ali, falava para multidões, estádios. E eu posto algumas frases do Billy Graham. E alguém pergunta: ele é espírita ou é evangélico? Tem gente que consegue. Eu tirei uma foto com São Miguel Arcanjo ali tem uma loja no Paternon, Agnus Dei. Alguém conhece aqui? Agnus Dei? Propaganda. Achei linda a imagem de São Miguel Arcanjo. Aí tirei a foto. Alguém colocou no Instagram: isso é idolatria. Me deu vontade de dizer assim, kkkk, mas eu deixei quieto. Mas eu tirei o comentário. Tirei o comentário. São Miguel Arcanjo. Sou professor, um aluno meu muito católico. Professor, estou preocupado, vou perder meu emprego. Eu tinha um livrinho de oração de São Miguel Arcanjo na minha maleta. Eu falei: você é católico, leia. Peça a São Miguel. Cuidado, que o que você pedir, ele vai dar. Agora, cuida da bênção. E ele me disse que pegou o livrinho de oração de São Miguel Arcanjo e colocou na mochila e deixou para lá. Semana de demissões no seu emprego. Ele pegou desesperado. Cadê? E ficou ali lendo o livrinho de São Miguel. O professor li 2 vezes, desesperado para não perder o emprego. Isso foi pela manhã, professor. À tarde, a dona da empresa mandou me chamar. Ele falou: agora é a minha vez. Quando eu cheguei na sala dela, professor, estava uma imagem de São Miguel Arcanjo. O anjo maior, poderoso, São Miguel. Assessor da Mãe Santíssima. E ela disse: olha,
O nome do rapaz é Igor. Olha, Igor, eu quero te fazer um pedido, não sei se você vai aceitar. Eu gostaria muito que você assumisse a gerência do seu departamento, porque você é muito competente, e eu gostaria que você não recusasse o meu convite. Professor, eu ia ganhar 5 vezes mais. E ele engasgou, olhou para o quadro de São Miguel e engasgou, e balançou a cabeça. Aceito. Saiu de lá, pegou o telefone e telefonou para uma amiga dele que faz terço. Mandou fazer um terço com São Miguel e com o nome Emídio, nas pedrinhas. E me deu de presente, está lá em casa. Eu falei, não disse que São Miguel resolve? Peça a São Miguel. Agora, disse para ele, agora cuidado, cuida do seu departamento. Seja um bom gerente, humano, competente. Porque senão São Miguel vai tirar essa bênção e outras que você possa ter. Ainda amedrontei. Saí dali da sala de aula e falei, São Miguel, você agora recebeu um grande devoto. Um espírita. De vez em quando eu ando com um terço na maleta para concentrar os pensamentos elevados. Então, por que o separativismo? Em qualquer mania. Fomos para o Egito, Marisei, eu e a família, e lá eu vi gente do islamismo com fé que eu não tenho. Quanta fé aquele povo tem? E eu disse para Marisei, se eu reencarnasse aqui, se eu vivesse aqui, seria um islâmico daqueles apaixonados. A fé é linda, não importa qual o caminho. A esperança é linda e o amor maior ainda. Essas virtudes não têm rótulos religiosos. As virtudes do Espírito não têm rótulos. Então não vamos descer o nível, foi o que Jesus fez. Não vou descer o meu nível para entrar nessa armadilha de polêmica. É tempo de união. Quer ser Bolsonaro, seja Bolsonaro. Quer ser Lula, vai ser Lula. Quer ser o quê? O que é que você quer ser? Pronto. Agora um vai matar o outro. Porque uma palmeirense e outra é corintiano. Vai ser palmeirenses. Se o palmeirense perguntar que time eu gosto, eu vou dizer, o melhor time ser o palmeirense, eu vou dizer, adoro o Palmeiras jogar. Verde da esperança. E Corinthians? Nossa, Corinthians vem de Coríntios, vem de Paulo, lembra das epístolas de Coríntios. Pronto, eu tenho resposta para tudo. Vila Nova, Atlético, Goiás. Pronto, eu gosto da paz, da alegria que o esporte possa trazer. Não importa essas paixões inferiores. Então, meus irmãos, o comportamento de Jesus. Fizeram uma pergunta para indiciá-lo no processo de criminalidade. E ele respondeu desse jeito. Então, na dúvida, silêncio. Se exigir, devolve outra pergunta. Por que você está perguntando isso para mim? Devolve com outra pergunta. Ah, eu não quero responder. Também não vou te responder. Jesus nos ensina a conviver com gente maliciosa, com gente que não gosta da gente, com gente que quer pegar a gente para poder crucificar antes do tempo. Então, muita paz a todos, que continuemos no nosso ano de 2025, renovando a nossa fé, a nossa esperança, e sempre de olho no comportamento do nosso Mestre, para que nós o imitemos cada vez mais. Muita paz.